deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha. Isso, estamos acertando aqui. Espero que hoje os problemas técnicos não nos tirem um pouco do eixo. Mas eu quero te convidar, se você puder, com a sua Bíblia ainda, livro de Mateus, capítulo é o 11. O livro é Mateus, o capítulo é o 11. Nós vamos falar desse texto que é o convite de Jesus a respeito do que a gente conversou semana passada. Daquilo que a gente conversou semana passada sobre Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Para esse texto, eu quero te convidar para você entender com a gente, ou relembrar, só para você guardar aqui, a semana passada a mensagem já está na nossa rede no YouTube, tá? Se você quiser acessar essa mensagem nas redes sociais, lá no YouTube você vai poder acessá-la de forma integral, completa, tá? Aí você pode assistir o culto logo ele vai sair, mas a mensagem fica direta e você pode acessar com a gente a mensagem lá da primeira parte desse texto, Mateus 11, de 28 a 30. Onde nós falamos semana passada sobre esse cansaço que Jesus menciona, e esse cansaço não é um cansaço comum, é um cansaço que nós chamamos de cansaço da alma. Deixa eu ver se está normal. Davi, está tranquilo? É um cansaço da alma. Cansaço este que todos nós estamos sendo acometidos. Mostrei semana passada as estatísticas a respeito do divórcio, a respeito do suicídio, a respeito do feminicídio, a respeito das agressões às mulheres, o aumento das bebidas alcoólicas, as vendas das bebidas alcoólicas em 41%. Ou seja, esse tempo de pandemia está elevando muita coisa para a gente, ao mesmo tempo que está cansando a gente, deixando a gente cansado e sobrecarregado. E semana passada nós entendemos que o cansaço é um ladrão de oportunidades e de momentos maravilhosos para a gente viver. E aí na semana passada, a gente lidando com isso, tiramos algumas verdades para a gente pensar. A primeira é que Jesus conhece as nossas dificuldades. Ou seja, Jesus está lhe vendo, percebendo e além de percebendo, está sensível ao que você está vivendo. Jesus está assim. Ele está entendendo, ele está vendo, ele não está aquém da sua situação. Veja isso completo no sermão que está no YouTube. O segundo momento é que ele faz um convite para nós. O próprio texto inicia dizendo assim: vinde a mim, ou seja, Jesus se manifesta primeiro a despeito da sua canseira e lhe convida a uma caminhada diferenciada. Não mais sozinha, agora com ele. Por isso ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois de tudo isso, deixa eu ver se é isso aqui, Luiz. Isso. Acho que dá para ir, ver se está. Eu tirei esse aqui, talvez seja esse o problema. Está com frequência junto aqui, né? Vê se vai cortar. Está cortando? Tá bom? Então tá bom. Problemas técnicos, fique em paz, tá bom? Estamos juntos aqui e a gente vai prosseguindo. Davi, você vai me avisando se está cortando, a gente muda e vamos lá. E a terceira questão desse texto que a gente trabalhou semana passada é o elemento muito importante que a gente se vem desenvolvendo, que é qual a resposta que você dá ao convite de Jesus. Quando ele diz para mim, para você, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus quer uma resposta, ou pelo menos deveríamos dar uma resposta a ele. E essa resposta que eu e você precisamos dar tem a ver com aquilo que Jesus tem falado com a gente. Por isso, nessa noite, eu quero lhe convidar a gente voltar para esse texto e entender essas propostas de Jesus. Eu vejo aqui nesse texto, e eu quero te fazer entender, que Jesus faz duas propostas para mim e para você. A despeito do convite, vinde a mim os que estáis cansados, e quando nós nos achegamos a Ele, Ele tem dois caminhos para a gente percorrer. Eu não o veria como dois caminhos assim, mas eu veria como dois caminhos assim, na mesma, até um certo ponto e depois um pouco mais além.
Ou seja, o que Jesus está propondo, eu quero que você entenda nessa caminhada que vamos desenvolver agora, esses momentos que Jesus nos dá. Um primeiro momento e um segundo que é um pouco mais avante do primeiro momento. Certo? Então são duas propostas, mas elas não são propostas antagônicas, não. São continuidades de propostas e eu quero que você entenda a partir desse texto. Mas antes, eu quero trazer, que semana passada não deu tempo da gente conversar. Está tranquilo o áudio, Davi? Está indo sem travar? Então tá bom. Quero que você entenda um pouquinho e quero ponderar a palavra que eu coloquei semana passada, que é cansaço e sobrecarregado. Lembram disso? Palavra cansaço e sobrecarregado. Essas duas palavras eu quero trazer um pouquinho para a gente pensar, porque faz todo sentido entendê-la, para entender o contexto que Jesus coloca a gente no segundo versículo, a partir do versículo 29. Só para a gente guardar, a palavra cansaço, ou estar cansado, no grego é kopaiol, kopaiol. E essa palavra definitivamente tem a ver com cansaço, com estar trabalhando demais, ou talvez estar exausto. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que a palavra cansado não é uma palavra de uma ação qualquer, mas é uma palavra como resultado de um processo sendo feito, produzindo cansaço. Deu para entender? Vou repetir de novo. O que essa palavra, a kopaiol, ela vai ensinar a gente é que esse cansaço não foi o cansaço de um momento, não foi o cansaço de um trauma, uma situação qualquer, não. Foi um procedimento, um processo da qual essas ações vieram a resultar num cansaço. Deu para entender? Então, vamos usar um exemplo. Esse cansaço não é porque eu pedalei. Não é porque eu tive uma ação rápida, contínua, naquele momento e de repente aquela ação me provocou cansaço. Não é essa a palavra usada. A palavra usada aqui é algo que veio como um processo devagarinho, 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 sutilmente. E aí chega nesse momento de cansaço. A outra palavra que você precisa tomar nota é a palavra sobrecarregado, portizar, que é no grego um fardo. Que é uma palavra, de certa forma, um pouco normal a respeito do que a gente está conversando. Porque essa palavra, portizar, é uma palavra usada para, é uma palavra militar que é usada para dar nome na mochila do soldado da época romana. E essa mochila com esse nome, era uma mochila que tinha uma proposta do seguinte: se você fosse caminhar uns 2 quilômetros, você colocava essa mochila do tamanho certo, com a quantidade certa de empreendimentos, de coisas que você precisava usar. Se você fosse caminhar 5 quilômetros, você precisa aumentar, colocar uma sobrecarga a respeito dessa mochila. Por isso que a palavra dela é portizar, e essa palavra, ela chama literalmente essa mochila que você coloca. Então, conforme a sua caminhada, conforme eu tenho um prazo para caminhar e trilhar, eu coloco suficiência na minha mochila. Ai, pastor, e o que isso tem a ver? Tem a ver no seguinte, que por ela ser uma palavra normal, o que isso significa para nós? É que essa ação, essa sobrecarga, ou esse ter alguma coisa nas costas, é natural. Você ter essa expressão de colocar nas costas algo, é natural porque faz parte da nossa caminhada de vida. Faz parte daquilo que eu e você precisamos, ou seja, eu não sei se eu vou viver muitos anos, eu quero viver até 106, mas eu tenho uma mochila para viver até 106. Eu tenho uma sobrecarga, ou seja, é esse elemento que está nas minhas costas, que é natural para viver. O grande problema que Jesus encontra aqui, e faz sentido a gente olhar e analisar com tranquilidade, é que o que Jesus está enxergando é que todos nós, tendo essa jornada para prosseguir, essa missão para alcançar, essa carreira para completar, alguns estão com a mochila com muito mais peso do que deveriam. Por isso sobrecarga na mochila. E alguns, por causa disso, além disso, estão colocando nas suas ações processuais, comportamentais e etc., mais carga sobre a sua mochila e não estão conseguindo caminhar direito. E Jesus, observando isso, ele percebe e diz: desse jeito vocês não vão conseguir chegar.
Quando Jesus lança o convite dizendo, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus está dizendo assim, vocês vão continuar essa caminhada, vocês não acabaram aqui, vocês precisam continuar, e por causa desta forma que vocês estão vivendo, ou enxergando o caminho, vocês vão parar no meio dele. Vocês não vão muito longe, vocês vão parar, vocês vão quebrar, ou vocês vão se entregar. Então é nesse contexto que então surge a palavra de Jesus aqui, como alguém que está oferecendo ajuda, para a gente parar, fazer uma pausa, por isso que a palavra ali, parar mesmo, fazendo uma pausa, e fazendo essa pausa, realinhar, para tirar essas coisas da nossa caminhada, deixa eu arrumar aqui, isso, está dando certo aí? E ao tirar essas coisas da caminhada, a gente consiga continuar o nosso caminho, o nosso processo, a nossa carreira, o plano que Deus tem para mim e para você. E essa grande questão que a gente precisa entender, porque nesse contexto que Jesus chega para a gente e diz assim, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus não diz assim, vem aqui que eu vou tirar essa carga, ele não diz isso. Jesus não diz, vem aqui que eu vou tirar essa mochila, não diz isso. Porque isso faz parte da nossa caminhada. Até para você entender rapidamente, quando nós nascemos, a primeira questão, e até um pensador dizia isso, eu gostava muito quando ele dizia isso, quando a gente já nasce chorando, por quê? Porque acostuma-se, o mundo é assim, o mundo vai te trazer dores, as circunstâncias vão te trazer sofrimentos. A grande questão é que a gente acha que por encontrar-se com Jesus, ou por estar numa igreja, ou numa comunidade, nós estamos livres de tudo isso. Lê do engano, Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Comigo ou semigo, como diz um amigo meu. Ou seja, não é porque vocês estão comigo que vocês não vão ter aflições, pelo contrário, ele diz, no mundo vocês vão ter, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu estou com vocês, apesar de eu estar com vocês, vocês vão continuar tendo dificuldades, e apesar de ter dificuldades, não se entreguem, não coloquem coisas na mochila, continue caminhando, porque eu estou com vocês. É isso que Jesus está dizendo para a gente. E é isso que o contexto desse texto nos traz a repensar. Mas aí, Jesus faz duas propostas. E eu quero fazer você caminhar a partir do versículo 29. Vamos voltar no texto? Mateus capítulo 11, versículo de número 28, 29 e 30. Diz assim o texto. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, perdão, e o meu fardo é leve. Por isso eu quero que você entenda a partir desse texto, essa primeira proposta de Jesus. Se no primeiro momento há um convite de Jesus para mim e para você, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, essa palavra, ela é corroborada no final do versículo dizendo assim, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. E, em resposta a vir, a aceitar o convite e se entregar a Jesus, o que acontece? Eu vos aliviarei. Primeira proposta que Jesus nos dá é alívio, é nos aliviar. Mas como assim, pastor? O próprio texto, e aqui eu quero que você entenda, eu trouxe algumas palavras no grego, para a gente entender bem e entender o sentido dela. Essa palavra, anapaú, no grego, que quer dizer aliviar, é a mesma palavra que tem na sua raiz, paou, que é pausa, que é parar. Ou seja, o que Jesus está oferecendo para a gente nesse primeiro momento é que quando você se encontrar com Ele, se achegar a Ele, Ele vai olhar para a sua carga, para a sua sobrecarga, para tudo que você está vivendo cansado e vai fazer com que você tenha um alívio. Não é tirar de você, é aliviar você. Pastor, mas como que pode fazer um alívio, tirar ou algo do tipo? Deixa eu te ajudar. Meu amigo que talvez está assistindo o culto com a gente, participando, meu querido dentista, presbítero, Sérgio Zanella, amigão meu, ele, esses dias atrás, o ano passado, final do ano passado, conversando com ele, eu estava meio com um problema no dente, e liguei, tentando acessar o meu dentista à noite, e ele não ia abrir lá em Bauru, e eu ia correr daqui para lá, ele disse para mim, Isaías, toma um tal remédio, que você assim que tomar, passando alguns minutos, você vai ter um alívio. E aí amanhã você dorme, descansa, amanhã você vem,
e nós vamos tratar desse dente. Ou seja, o dentista, o Sérgio Zanella, não me orientou a tirar o dente. Não arrancou o dente com as mãos, ou aquilo que estava atrapalhando ou doendo. Não, ele fez algo comigo que me aliviava a dor, permitindo que eu continuasse, para que no momento, segundo momento, eu pudesse encontrar com ele. E assim, definitivamente, ele tirar essa dor de mim. Eu quero que você guarde essa ilustração, que serve como história da minha vida, para você entender esse mesmo princípio que Jesus está dizendo aqui. Porque o que Jesus está dizendo para nós é que o alívio que Ele vai dar para nós é uma coisa momentânea, passageira. É só parar um pouquinho, dar uma pausa, é como a gente está caminhando e a gente pedalando. Letícia, o Silas, o Felipe, a gente pedalando para todo lugar, o Marcos, o Renato. E fala, gente, não estou aguentando, dá uma pausa aí que a gente precisa parar para dar uma respirada. É essa pausa. É isso que Jesus está dando nesse primeiro momento, com essa primeira proposta. Vamos pausar um pouquinho. Mas essa pausa, tomando uma aguinha, qualquer coisa, não tirou o fardo, não diminuiu a possibilidade da caminhada sobrecarregada ainda. Mas o interessante desse texto é que é bom pausar, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque essa pausa, ela é apenas paliativa. É uma pausa extremamente subjetiva ou superficial, e é uma pausa extremamente como um band-aid numa ferida muito mais profunda. Você que é médico ou estudante de médico, você que gosta de mexer com essas coisas, você sabe que alguns ferimentos colocar band-aid não vai adiantar. Não é para band-aid, é para pontos, ou para uma cirurgia, ou para alguma coisa diferenciada. Não é para pôr band-aid. É isso que Jesus está dizendo, que esse primeiro contato dessa correria e cansaço, às vezes as pessoas querem o alívio, e Jesus promete o alívio. Não é ruim ter alívio, não é problema ter alívio. A questão é que só o alívio não resolve. A questão que Jesus está ensinando a gente aqui é que esse alívio nesse caminho não ajuda em muito. Ela até tem um momento dela, mas ela pode ser melhorada. Para tanto, muitos estão aqui nesse caminho e só buscam a Jesus para alívio das suas dores. E aqui eu quero perguntar para você de forma muito clara e bem específica aos seus olhos. Olha para mim aqui, coloca aqui para mim, meu querido. Isso. Como é que você busca Jesus para alívio? Pastor, como assim? Como é que eu busco Jesus só para o alívio? Quando a gente só busca em oração quando o negócio está feio. Quando a gente está meio mauzão ali do trabalho, para ser mandado embora, ora mais. Quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e faz mais. Buscar em Jesus alívio não é ruim. Jesus provavelmente vai responder a você. Mas a grande questão, será que isso é suficiente? Por exemplo, eu quero te levar em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19, onde nós temos um momento onde Jesus estava numa cidade, e vieram 10 leprosos correndo até Jesus. E ao se encontrar com Jesus, pediram para que Jesus os curasse. Nem chegaram perto de Jesus, Jesus deu uma ordem a eles, vão aos sacerdotes e mostrem. E quando eles estavam indo ao sacerdote, a caminho, eles foram curados. E quando eles foram curados, um deles, percebendo que fora curado, olhou assim para si e falou, nossa, não tenho mais as feridas, não tenho mais nada. Voltou, nem foi para o sacerdote, voltou e se prostrou diante de Jesus e agradeceu. E aí Jesus fez a pergunta mais pertinente para o momento. Ué, mas não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não estava dizendo que aquele homem que voltou tinha responsabilidade sobre os outros 9. Mas estava mostrando com essa pergunta, Jesus para mim e para você, que aqueles outros 9 receberam alívio para a sua dor, que até essa palavra alívio para eles foi cura da doença da lepra. Mas aquele homem que voltou, porque um coração generoso habitava nele, mesmo doente, ou seja, ele tinha doença por fora, mas por dentro ele era saudável. Guarda isso. O que ele fez? Ele voltou, se prostrou, e aí Jesus disse, só você voltou? Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, aquele homem que foi curado, num primeiro instante com Jesus, num segundo momento, porque ele persistiu em estar com Jesus, ele não só foi curado, ele foi curado e salvo. E os outros 9 só foram curados. Isso é o quê? Os outros 9 receberam alívio. Isso é o que acontece muito com a gente, quando a gente às vezes se coloca, ou a gente não se envolve demais com Jesus, e só quer o que Jesus pode nos dar, alívio. Só quer uma bênção que Jesus pode nos dar, ou só corre atrás de Jesus porque Ele pode nos alçar alguma coisa boa. E como que a gente faz isso na prática? E aqui eu quero deixar para você. Cultos.
Quando a gente vive uma espiritualidade só na base de culto, só no domingo, só no domingo. Quando você se encontra com o espiritual, só no domingo, quando alguém te chama. Sabe o que é isso? Isso é viver em fase de alívio. Eu preciso ir para alívio. Segundo, quando a gente às vezes quer uma mensagem que fale ao nosso coração. Aquela mensagem falou, ler a Bíblia não fala ao coração, mas tem que ser uma mensagem de A, de B, de um ciclano que vai falar ao coração. Você está procurando só alívio. Esse tipo de comportamento é busca de alívio. Uma terceira ideia, oração. Já fizeram isso comigo várias vezes. Pastor, eu preciso de uma oração do Senhor, uma oração forte. Uma oração forte. Aí até brinquei com um amigo da academia, falei, pastor, como é que é esse negócio de oração forte? Falei, é oração com albumina, com creatina, né, Luiz? É oração com alguma coisa assim, com testosterona ativa, eu não sei, esses trem aí que a galera toma. Isso é oração forte. Por que, pastor, oração forte? Porque quando ele coloca o elemento oração forte, quer dizer que o que ele está vivendo é terrível. E só uma oração forte que pode tirar ele disso. É só uma oração forte que traz alívio para ele. Olha o jeito que a gente imagina o relacionamento com Jesus. E eu não sei você, mas tudo isso é esporádico. Tudo isso é momentâneo. Tudo isso é estilo de vida de quem vive ocioso e ao mesmo tempo oscilando com Deus. Estilo de vida de quem hoje lê a Bíblia, amanhã esquece, nunca mais lê e lê quando está com dificuldade. Estilo de vida de quem às vezes vai numa comunidade, ou se encontra com alguém ou com um irmão, e daqui a pouco não se encontra mais, e quando aperta ele volta. É estilo de vida de gente que está carregado e acha que Jesus vai tirar a carga. Está carregado e acha que Jesus vai tirar a carga. Porque se engana na expectativa do texto quando ele diz que é alívio. Mas quando Jesus chama a gente para o alívio, Jesus não está falando apenas que é só isso que ele quer dar. Quando Jesus está falando do alívio, ele está fazendo uma proposta para mim e para você, que ele quer dar mais do que alívio. Alívio é simplesmente um ponto de contato, um achegar-se a mim, para que você, chegando perto de mim, entenda que eu posso te dar mais do que você imagina. E o primeiro ponto de contato é essa primeira proposta. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, então eu vos aliviarei. Opa, então eu vou. Aí quando você chega pertinho dele, ele vai te dar a segunda proposta, que é o que eu quero continuar com vocês no versículo 29. Olha a segunda proposta que Jesus nos oferece. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Primeira proposta. Segunda proposta, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Se num primeiro momento o alívio que Jesus oferece, na primeira proposta, a palavra alívio, na segunda proposta, a palavra que ele oferece é descanso. Pastor, não é a mesma? Não, a palavra alívio é uma, descanso é outra. Por exemplo, alívio é quando você está andando, pedalando, correndo aquela doideira toda, Henrique, que sempre está com a gente correndo aí, os meninos lá de Botucatu, e aquela correria toda, correndo. Quando você para de correr, na hora parou, alívio. Quando você recupera as energias, toma um energético, toma aquele banho gostoso, aí você tem depois aquilo, descanso. É diferente o alívio do descanso. Mas para isso eu quero que você entenda de forma muito tranquila sobre isso, da mesma forma que a gente tem o procedimento de Jesus. E aqui eu quero falar com você que é nutricionista, tive contatos com vários deles, mas para você entender esse tempo que a gente está vivendo. A quarentena engordou tanta gente, né? Sim, olha os irmãozinhos fazendo assim com a cabeça. Engordou um monte de gente essa quarentena. Aí a gente vai correr atrás de nutricionista para ajudar a gente. E a gente, quando não corre atrás de nutricionista, sabe o que a gente faz? Dieta, aos nossos olhos. Tem alguns irmãos que vão lembrar a minha brincadeira aí, que faz a dieta da lua, né? Ou seja, é para comer até que eu fique do tamanho da lua. Ou aqueles irmãos que faz a dieta como é que é? A dieta da sopa, Davi. Já viu a dieta da sopa? Deu sopa, eu como. Ou seja, parou na minha frente, eu como. Dieta da sopa. E vai engordando, ficando grande os meninos. E aí, o que acontece? Eu preciso emagrecer. O que ele faz? Dieta. Só que se você for numa pessoa responsável, profissional da área, ela vai dizer para você, eu não vou te orientar a uma dieta, eu vou te orientar a uma reeducação alimentar. Não é a mesma coisa? Mais ou menos. Ah, mas não é semântica? Não.
Porque dieta é esporádico para um momento para você alcançar um objetivo. Rápido, depois você volta tudo normal. Já emagreci, aí, blá, 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 aí se perde tudo. Reeducação alimentar é um processo que tem também início na dieta, como nome, mas ela caminha para um processo muito mais profundo, muito mais interessante e muito mais preciso no resultado que você quer no futuro. Por isso é a mesma ideia que aqui Jesus traz para nós. O alívio é uma dieta. O descanso é uma reeducação alimentar. O alívio é apenas um momento que você encontra, o primeiro momento com Jesus, que é maravilhoso, faz parte. Mas o descanso é um processo de caminhar com Jesus. E por isso que eu quero que você entenda esse texto do versículo 29, quando ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. E essa palavra descanso, segundo o nosso texto, é a palavra anapausis, que é diferente da primeira alívio, que é só anapauo. E anapausis tem alguns prefixos diferentes em grego. E esse prefixo diferente, ele quer trazer a expressão de que essa postura do descanso ou da ação que Jesus quer promover a você, ela passa do superficial para adentrar a minha alma, o meu coração e o meu estilo de vida. Por isso que eu fiz associação à reeducação alimentar, ou seja, não é um momento só, é algo para a vida toda. E é isso que Jesus está orientando aqui. Se no momento é superficial, o primeiro convite de Jesus, ele te convida a vir superficialmente, mas a se aprofundar e ter no segundo momento algo que vai ter mais dimensões, muito mais extensas na sua profundidade com Jesus. Ou seja, Jesus nos oferece um realinhamento. Jesus nos oferece uma proposta de conversar, de se acertar e falar que, poxa, pode ser diferente a sua vida. Até porque quando a gente entende que esse caminho continua, quando a gente entende que esse processo não pode parar, quando a gente entende que Jesus sabe aonde eu vou chegar, e sabe que eu tenho que levar uma mochila, e sabe que nessa mochila há alguns pesos, e sabe também que eu terei aflições, Jesus está disposto a nos dar descanso a respeito disso. E como que Jesus promove esse descanso, essa nova forma? Jesus propõe isso simplesmente por quê? Porque se a gente continuar assim, do jeito que a gente está, é muito fácil eu encontrar alívio, continuar caminhando e ter que parar de novo para ter alívio de novo. Continuar caminhando mais um pouquinho, ter que parar para ter alívio. Caminhar mais um pouquinho, parar para ter alívio. Por quê? Porque eu não mudei os estressores, eu não mudei aquilo que está me cansando, eu não mudei aquilo que está me sobrecarregando. E é por isso que Jesus, nessa plataforma, ele está dizendo para nós, no segundo momento, que o problema talvez, se a gente olhar com honestidade, não está para o lado de fora, está para o lado de dentro. Ou está da forma que eu e você enxergamos a nossa vida. Porque tem pessoas que vivem com menos dinheiro que você e são muito mais bem-sucedidos que você. Tem gente que vive com menos problema que você, ou com mais problema que você, e não são desesperados igual a você. Tem gente, eu conheço muitos deles, que por causa de uma unha encravada perde o dia. E tem gente que porque perdeu uma pessoa, não quero que perca, mas às vezes perde uma pessoa, mas continua tendo vigor para a vida. Ou seja, por que lá as coisas de fora nos afetam tão profundamente a alguns e aos outros nem tanto? Por que algumas ações ou reações do nosso dia a dia machucam tanto alguns e machucam tão pouco os outros? É isso que Jesus está dizendo para nós aqui, fazendo a gente entender que talvez o processo é olhar para dentro de si e perceber que não vai adiantar a gente mudar, ficar se aliviando toda hora, se a gente não mudar a forma de ser. Se não mudar o jeito que você está caminhando, se não mudar o que está pondo na mochila, se não mudar a sua forma de olhar para frente, para o seu caminho. E aí Jesus ensina a gente nessa questão, é que como a mesma forma que aqui eu quero trazer uma ilustração para você, que eu gosto demais de exercício de academia, é a mesma coisa que você sente dor. Por exemplo, os meus meninos aqui, o Tiagão lá, que está montando uns pesos lá, né, Tiago? Nós vamos montar, o nosso baixista aqui está montando um esquema lá, em casa eu tenho alguns pesos. Mas é interessante, se você começa a fazer exercício, e aí vai para os novatos aí, David e Caio, que gostam de academia, né? Eles gostam demais de academia, que pagam mensalidade e não vão. Ou seja, são tão generosos com a academia que até paga, né? Só não vão, né? Gostam por generosidade, mas não por ação, né, Caio?
né? Eu vou botar você na linha, rapaz, você vai ver. Paulo, você que está assistindo aí, vou botar ele na linha, fica tranquilo. Mas é como você fizesse exercício na academia. Digamos que você vai fazer um tríceps, aquele exercício que você faz aqui sim, para fazer movimento certinho, e você faz no primeiro dia o tríceps e vai tudo errado, tudo torto assim. Aí você para, ai, estou aliviado. E vai fazendo exercício, vai fazendo, ai, estou aliviado. Só que você não faz do jeito certo, e a hora que você para, vai embora, está com dor aqui, com dor aqui, com dor aqui, com dor nas costas, porque você está fazendo exercício assim. Já viu assim, Thiago? Já que é professor, olha o tríceps. Olha o tríceps. Eu não sei o que ele está fazendo, né? Mas tem uns pais que faz isso, não faz, Thiago? É só movimento quieto aqui, e a gente não faz. E sabe por que a gente faz tudo errado? Ou a gente não vê resultado e só sente dor? Porque faz tudo errado. E aí Jesus vem, como aquele professor de educação física, e fala, menininho, vem cá, não é assim que funciona. Ó, você vai parar, você vai fazer assim, e ensinar. Ah, agora eu estou sentindo uma dor diferente, mas boa, e estou vendo resultados. Que legal. Por quê? Porque alguém parou e te ensinou, porque se você continuasse do jeito que você estava, você só ia ter dores, traumas, problemas e lesões. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está querendo que a gente pare um pouco, porque talvez o jeito que você está lidando com os problemas estão te cansando. Talvez o jeito que você tem hábitos, os seus hábitos, a sua forma de viver, os seus hábitos naturais estão te cansando. Ou talvez a sua própria consciência que Jesus quer travar, para que você entenda e olhe para si mesmo e fala, poxa, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou viver desse jeito, trazendo canseira, cansaço, botando a culpa nos outros, não saindo de casa, não quero casar, não quero nada, quero viver num casulo. Até quando eu vou viver assim? E aí vem Jesus e diz assim, com a segunda proposta, vocês podem melhorar. Só que para chegar no versículo 29, quando ele diz, e acharei descanso para a vossa alma, ele coloca dois verbos importantes que eu quero guardar com você para a gente tomar de prática e levar para a nossa casa o segundo momento. Então, lembrando, o primeiro momento é alívio. Jesus nos convida, sabe das nossas necessidades e nos convida a chegar perto. E só chegar perto de Jesus já tem alívio. Mas Jesus não quer só isso, ele quer crescimento, profundidade. Aí ele oferece o descanso para a alma, que é o diferente do alívio. E aí esses dois verbos que ele propõe para o descanso da alma é tomai e o aprendei. Olha na tua Bíblia se não está assim, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus dizendo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós é que Ele tem a forma para nos ensinar, para chegar até o descanso. E Ele colocando essas expressões, quer terminar a caminhada, a vida, sem cansar ou sem sobrecarregar, você tem que entender esses dois verbos para chegar até o descanso. E esses dois verbos eu quero que você guarde para que a gente entenda o que significa isso. E esses dois verbos, o primeiro é tomar o jugo. O que é tomar o jugo? Jugo é uma peça, no grego, o original dela é zugos, é uma peça grande que tem uma madeira em cima, tá? Aqui, mais para cá, isso aí, uma madeira, e tem duas madeiras aqui e duas aqui, que as pessoas colocavam nos animais, um animal aqui, um boi aqui, e encaixava no outro, para os dois puxarem um arado. Ou seja, encaixava aqui, para os dois andarem juntinhos. Porque se colocar um outro equipamento, só amarrar com corrente, esse aqui pode ser que seja mais forte, e aí tem que puxar esse. Aí ele cansa, aí esse aqui vai e esse cansa. Então, o jugo encaixa nos dois, e aí os dois têm que fazer a mesma coisa, porque se aqui fizer, esse aqui tem que fazer junto. E os dois, nesse jugo, vai puxando encaixado um arado atrás. Ou seja, é para vir trazendo o arado no caminho que eles têm que percorrer. E Jesus então sugere, vocês têm que tomar o meu jugo. E nessa expectativa de Jesus, quando ele diz tomar o jugo, Jesus está querendo dizer para nós, a palavra tomar é airo no grego. E faz muito sentido a palavra tomar no grego airo, porque é uma palavra no sentido de tomar, pegar para si propositalmente. É uma palavra da qual eu tenho o interesse deliberadamente. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, tomai sobre si o meu jugo, ou tome para si o meu jugo, ele está querendo dizer assim, ó, está aqui, quer encaixar? Não é o que a gente às vezes acredita que as pessoas fazem, ó, vem cá que eu vou te cercear, agora você é meu, e encaixa. Não, não é esse o exercício que Jesus faz. Jesus coloca, e quando ele diz tomar, ele está dizendo para a gente, você quer?
Você quer? É como a gente tem falado, e o próprio Jesus fala isso várias vezes. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me segue. Você quer ser meu discípulo? Então venha. Como eu mandei uma frase esses dias para uma pessoa, essa semana mesmo, e eu disse para ela, ó, pastor tem que pastorear quem quer ser pastoreado. Porque tem muita gente que não quer ser pastoreado, tem muita gente que quer ser bajulado, então arruma um bajulador, e não um pastor. Tem gente que quer ser acariciado, então arruma um acariciador, e não um pastor, porque o pastor é para pastorear, e pastor para pastorear, às vezes tem que falar algumas coisas que a ovelha tem que ouvir, e não que ela gosta. E é isso que Jesus está dizendo, você quer aprender? Você quer desenvolver um conceito na sua vida, uma consciência no seu dia a dia que vai mudar? Então primeiro, tome, ou seja, tenha você a atitude de tomar esse meu jugo, e eu já estou encaixado nele, Jesus. E aí Jesus te propõe para você encaixar no jugo dele, e vir aqui para andar junto com ele. A grande pergunta aqui que eu quero lhe fazer é, você está disposto a fazer isso? Você topa entrar no jugo de Jesus? E essa postura de entrar no jugo de Jesus tem a ver com 3 ideias, guarde isso. Primeiro, submissão. Tem gente que quer Jesus para acompanhá-lo naquilo que ele quer, e não naquilo que Jesus quer. Isso não é jugo, isso não é devoção, isso não é mestre-discípulo. Isso é você ser mandante e ele obedece. Jesus não quer isso. O jugo dele, não adianta nem medir força, que você não vai aguentar. Então, a primeira característica de tomar o jugo é submissão. Deixar Jesus controlar e ir do jeito que tem que ir e para onde tem que ir. Está disposto? Segunda consideração. O jugo também nos ensina a tomar o jugo, e Jesus nos ensina aqui, a combinar força. Ou seja, quando você coloca o jugo, a carga que você está na mochila, a carga que você tem que ter na caminhada, com Jesus vai ser aliviada. Não num momento, mas constantemente. Por isso que o estar com o jugo, e essa palavra jugo, zugos, do original, é a raiz da palavra cônjuge, que é a palavra para tratar o seu esposo, seu cônjuge. E essa mesma palavra, lá em Eclesiastes capítulo 4, vai nos orientar a dizer o quê? 2 é melhor do que 1. Por quê? Porque a carga é repartida. Então a ideia de Jesus te convidar para colocar o jugo sobre ele, é para você entender que o seu fardo vai ficar mais leve. É para dizer que a sua carga, a sua mochila, pode ter alguém ajudando a carregá-la, mas ele não vai tirar a tua mochila, entenda muito claro isso. E a terceira consideração aqui, é que a gente precisa repetir o que Jesus faz, ou seja, imitar Jesus. Paulo falava isso já em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando ele diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O jugo, tomai sobre vós o jugo, é a mesma coisa, o que Jesus faz, se ele vai para frente, nós vamos junto. Se ele vai para o lado, nós vamos junto. Se ele vem para trás, vem junto. Imitar Jesus. Por isso eu quero perguntar para você, você está disposto a se submeter, deixar Jesus controlar a sua vida, levar você para onde tem que ir? Você está disposto a colaborar para que as suas forças sejam combinadas, e você está imitando a Jesus? No terceiro, e o segundo e último momento desse texto, que é o segundo verbo, que é aprender de mim. E aqui eu quero que você entenda, se o primeiro é tomar, que tem a ver com a sua decisão de se entregar e submeter-se ao jugo de Jesus, a segunda, que é a frase, ou a palavra que Jesus coloca, o verbo aqui, é tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, a palavra não é, tome o jugo e beleza, vamos embora. Porque se fosse só ali, se o texto terminasse ali, seria todo mundo robozinho. Coloquei o jugo, Jesus faz, eu faço. Ergue a mão. Não, não é essa a ideia. Não é robô. O que Jesus quer que eu e você entendamos é que estando com Ele, Ele vai nos ensinar a fazer coisas das quais nós não temos como aprender longe dEle. Por isso que Ele diz, e aprendei de mim. E aprendei de mim, ou seja, eu quero ensinar você, eu sendo o mestre, você meu discípulo, ou eu sendo o mestre, você meu talmidim, você vai aprender daquilo que eu vou te ensinar, porque agora você está submetendo à minha vontade. E a palavra que aprendei, matanarro, é uma palavra muito legal, porque ela tem a ideia de aprender de, não é só aprender do nada. É aprender de alguém, é aprender de alguma experiência, é aprender a partir de um envolvimento. Não é só aprender de fato ou por informação, tem a ver com estar junto, tem a ver com se misturar e ali então aprender. E essa palavra, matarro, ela vem da raiz matel, que é a mesma raiz da palavra mateté, que quer dizer discípulo.
Ou seja, o aprender de Jesus é tão profundo que nos convida a nos tornarmos discípulos de um mestre. Submeter como talmidim aquele que manda. Jesus manda e eu obedeço. É esse o aprendizado que Jesus está orientando aqui para a gente viver. Por isso, aqui a gente aprende algumas considerações e eu quero deixar prática para você nesse segundo verbo, aprender. Primeira coisa, quando Jesus nos convida a aprender, Ele está querendo dizer para mim e para você que a gente precisa compreender que a gente não sabe nada. Como dizia Sócrates, quanto mais sei que nada sei. Ou seja, nós desesperadamente precisamos de Jesus porque a gente não sabe nada, o que a gente sabe é dar cabeçada. O que a gente sabe longe de Jesus é fazer coisa errada. Porque nós temos tendência ao pecado e é isso que tem que me levar e te levar a entender que nós somos desesperadamente necessitados de Deus, da sabedoria de Deus e de alguém que nos instrua. Porque sozinho nós só faz burrada. Segunda verdade, aprender. Por que aprender de mim? Para você não ser destruído. Como assim, pastor? O profeta Oséias, do meu irmão, que inclusive veio me visitar, fiz um churrasco gostoso para eles hoje, já estão na estrada indo para Londrina. A palavra aqui, quando Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Ou seja, o que Jesus quer provocar a aprender de mim é que você tenha de Jesus conhecimento para que você não seja destruído. Porque essa mesma ação de destruição é a mesma palavra que é usada lá que Satanás vem senão para roubar, o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, não é Satanás que está te destruindo, não é o inimigo que está te destruindo, é a tua falta de conhecimento e de aprendizado no caminho que está te destruindo. Não tem a ver com a esfera externa, tem a ver com a sua consciência de não querer aprender com alguém que sabe ensinar. E a terceira e última ideia é aprender a ser preventivo. Porque em toda a palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer isso, que toda a palavra é útil para ensinar, para reparar, para corrigir, para formar-se em justiça. Ou seja, a Bíblia toda aqui é um livro maravilhoso que nos ensina. E os erros dos homens e mulheres da palavra de Deus é para mostrar para mim e para você que a gente pode acertar, mas olhando para os erros deles, a gente pode evitar os erros. Olhando para os erros, a gente pode evitar. Como eu digo sempre numa frase muito interessante, que eu gosto demais dela, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que consegue enxergar a sua volta e ver os erros dos outros e não precisa sofrer para aprender. Ele é sábio, ele aprende com os erros dos outros. E tolo, ignorante, mula, segundo o Salmo, é aquele que não aprende de jeito nenhum. Apanha e continua com a cabeça dura. Cadura a cerviz, segundo o texto de Provérbios. Por isso eu quero concluir com você, trazendo esses desafios. Jesus sabe que eu e você estamos cansados. E a despeito desse cansaço, Ele me faz um convite. Vinde a mim. E esse convite tem alguns prosseguimentos. O primeiro é que Ele quer te dar alívio. Isso é importante. Encontre em Jesus esse alívio. Isso vai fazer toda a diferença. Isso é importante para o momento. Mas Ele quer te dar muito mais. Ele quer te dar profundidade, crescimento e maturidade no seu relacionamento com Ele. A despeito desse, Ele fala o quê? Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo. Para que então, tomando e aprendendo, você vai ter descanso. Que não é só paliativo. É uma coisa profunda e necessária para a nossa vida. E eu pergunto para você, o chamado de Jesus é para as águas profundas. Você está disposto? O chamado de Jesus é para que a gente seja transformado na nossa consciência. Porque o que Jesus está trazendo para a gente em mudar a nossa forma de viver, não tem a ver só com o externo, tem a ver com quem eu sou e com quem eu me encontrei em Jesus, a minha identidade. Consciência. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a forma de você pensar. É você ter consciência de olhar para frente e falar, se eu continuar do jeito que eu estou, não vou chegar muito longe. Talvez eu vou, mas todo arrebentado. É consciência, e Jesus quer te transformar em consciência, fazendo o quê? Ensinando você e a mim a forma correta de se viver. Por isso, terceira e última ideia. Para você não viver cansado o restante da sua caminhada, sobrecarregado o restante da sua caminhada, venha submeter-se a Jesus. Se entregue a Ele, deixe Ele te abraçar, deixe o jugo dEle te encaixar, permita que Jesus te abrace, te conduza para lá ou para cá, mas esteja atento como um talmidim àquilo que o Mestre Jesus quer me ensinar e te ensinar.
Pastor, e onde eu vou receber? Onde eu vou ver tudo isso? Na palavra dele. Aqui. Aqui que você vai aprender. Aqui que nós vamos aprender a viver diferentes. Aqui que nós vamos aprender, somando, pegando, alimentando-se disso. Como diz o Salmo de número 1. Aquele que medita de dia e de noite. A partir deste conhecimento, desse envolvimento, garanto para você que você vai ter momentos na sua vida totalmente diferentes. Talvez você vai ter cansado às vezes, é verdade. Mas o seu cansaço não vai adentrar a tua alma. Talvez você vai ficar preocupado e ter aflições, é verdade. Mas isso não vai adentrar a tua alma. Talvez você vai ter perdas, e é verdade, faz parte da nossa vida. Mas isso não vai adentrar a tua alma tão profundamente como de muita gente. Sabe por quê? Não é porque você não tem problema, mas é porque você tem um jugo com alguém que é maravilhoso. E você está aprendendo dia após dia com Jesus a ser alguém diferente. Que tal a gente pensar assim? Que tal a gente se entregar a Jesus quando Ele convida a vinde a mim? Mas não parei. Se aprofunde. Diga para Ele, Senhor, eu quero tomar o seu jugo. E diga para Ele, eu quero aprender do Senhor. Me ajude, me ensine.